Olá, seja bem-vindo ao ND. Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. É exatamente sobre esse assunto que a gente conversa com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Roberto, tudo ótimo. Seja bem-vindo. Vamos falar então um pouquinho sobre a programação. Tem programação para essa Semana do Meio Ambiente? Sim, a programação é bastante intensa. O Dia do Meio Ambiente é um dia que precisa ser lembrado constantemente, né? Porque a natureza humana acaba agredindo muito. E nós temos principalmente no sábado, dia 8, o Santos pelo Oceano, que é a terceira edição desse evento em Santos, que reúne várias modalidades náuticas que em defesa do oceano mesmo, por menos lixo nas praias. E aí se espera o horário? Isso, começa às 9 horas na ponta da praia do lado do aquário. Isso é no sábado, né? Mas a semana ela é preenchida com várias atividades, feiras de orgânicos, atividades de coleta de resíduos, coleta de resíduos no mangue. Então tem muita coisa sendo feita. Falar um pouquinho agora sobre um assunto um pouco mais tenso, secretário, que a gente fala sobre o meio ambiente, não tem como fugir desses assuntos. Cava subaquática de Cubatão. A cava, esse ano, depois do que aconteceu em Brumadinho, ficou em evidência a situação da cava subaquática de Cubatão. A Baixada Santista, ela corre algum risco em relação à cava subaquática? O que precisa ficar claro é que são características totalmente distintas de construção do que aconteceu em Brumadinho com o que nós temos no Canal do Estuário em Santos. Brumadinho são barragens numa cota superior, com risco de rompimento e queda daquele produto que está lá dentro, né? O escoamento daquele produto que está lá dentro para cidades e cotas inferiores, ou seja, tem todo um derramamento. No caso da cava subaquática, o que a gente tem é algo que está no fundo do estuário, do canal do estuário, né, que praticamente está concluído já está sendo finalizada. E o que há lá dentro da cava são resíduos do fundo do canal. A cava ela veio numa consequência de décadas e décadas de depósito de resíduos no canal do estuário. Então precisou se fazer o aprofundamento do canal na região de Cubatão e precisava depositar em algum lugar este resíduo. É óbvio que a gente não quer nenhum resíduo na área de estuário, a gente não quer nenhum resíduo na natureza. Precisa ter soluções técnicas que sejam compatíveis. Foi licenciado, foi aprovada a construção da cava em Cubatão e ali há o depósito do que estava no fundo do canal. Espalhado no fundo do canal, solto. E aí foi confinado em uma cava e colocado uma tampa, né? Uma tampa com uma superfície com material próprio do fundo do canal mesmo, né? Com que não reaja. Então, são situações totalmente distintas. Dizer que não há risco, também o tempo dirá. O que a gente tem é uma solução técnica aprovada, licenciada e que vai ter que ter monitoramento permanente para que a gente possa avaliar a situação. Do ponto de vista ambiental, o senhor poderia dizer que a cova é cova ou é uma isca política, todo esse emaranhado em torno da cava? Hoje a gente tem um debate muito acalorado, né? E o debate ele é necessário para que a gente não cometa erros passados. Erros passados quais são? Nós temos no fundo do canal depósitos das décadas de 70, da década de 90, Sim. 80. Então é muita coisa, não só no canal do estuário, quanto nos rios que percorrem a região ali, principalmente de Cubatão. As indústrias naquela época, a legislação era muito menos rigorosa, então as indústrias acabavam depositando rejeitos nos rios e canais. E aí a cava ela veio como uma consequência dessa necessidade. Então nós precisamos manter esse debate sempre ativo para que não haja realmente novas necessidades de outros depósitos para que faça essa limpeza para que realmente saia do fundo do canal. Qualquer coisa que não pertence à natureza acaba prejudicando a natureza, né? Então, apesar do debate acalorado, as redes sociais trazem toda uma questão emocional ao tema também, mas as audiências públicas aconteceram, as apresentações técnicas foram realizadas, os pontos de vista foram colocados. Assim, cabe agora monitoramento. A gente sabe que politicamente muito tema ambiental tem sido utilizado, mas é necessário. Né? Só se constrói uma política pública mesmo quando se há um debate claro das situações. Então,
A cava, ela existe por uma necessidade de depósitos Sim. por décadas no fundo do canal. Então é isso que precisa ser visto, trabalhar a indústria desde o começo mesmo. Como é que você vê a questão da fiscalização pelos órgãos ambientais? O Brasil como um todo, né, em sua extensão, e tanto extensão de costa, floresta, toda a fronteira, fiscaliza muito mal. Sempre fiscalizou muito mal do ponto de vista de instituição, né, de Brasil mesmo, por uma questão de quantidade e necessidade, né? O que a gente precisa é fortalecer realmente os instrumentos de fiscalização, capacitar os órgãos de fiscalização, principalmente ambientais, equipar de forma suficiente para que possa haver uma fiscalização efetiva, porque, caso contrário, nós teremos realmente sempre esse desafio daqueles que ultrapassam os limites do que a indústria permite fazer, do que realmente os desmatamentos e uma série de outros conceitos. A gente consegue fiscalizar melhor, né? Cada um na sua instância, cada um com a sua jurisdição. O município tem uma jurisdição muito restrita, Sim. que é só aquilo que cabe ao município mesmo. Por exemplo, o estuário e aquilo que comunica mais de um município já cabe ao Estado. E o oceano já cabe à federação. E a gente tem um problema burocrático, na verdade, né? Isso. Quanto mais fica burocrático, mais difícil. Porque até as solicitações das empresas caminham nos órgãos, tal, acaba iniciando algumas atividades que não deveriam nem começar. Na realidade, o que precisa ser investimento em sistema, investimento em recursos humanos, profissionais com capacitação adequada realmente, para que possa fazer a análise célere das solicitações das empresas, das indústrias, né? Para que, se houver uma necessidade de adequação de processos de produção, descarte, né, da linha de produção e de rejeitos, realmente possa, durante o projeto da empresa, que possa haver a correção disso. E não que a empresa comece a funcionar antes do licenciamento ter sido efetivamente emitido, né, de forma definitiva. Então, o que a gente precisa é sistematizar, comunicar muito bem município, estado e federação, para que a gente possa estar trabalhando numa linguagem única e investir justamente nesses sistemas de controle. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e logo depois a gente continua a falar sobre meio ambiente. Só um minuto, até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é meio ambiente e eu converso com o secretário Marcos Libório, secretário de Meio Ambiente de Santos. Secretário, a gente falou sobre a questão da cava subaquática de Cubatão. Eu gostaria agora de falar sobre um assunto que está em alta, que é a questão da nova ponta da praia, né? O projeto que está sendo feito. As características foram muito fortes, as críticas foram muito fortes em relação à administração, em relação ao projeto. Já teve muita discussão em relação a isso. Faltaram estudos mais detalhados ou até mesmo um pouco mais de clareza em relação ao projeto? O que o senhor acha? Olha, eu acredito que assim, nós precisamos avaliar a situação da Ponta da Praia como um todo. O bairro da Ponta da Praia realmente tem um grande potencial de, não só turístico, mas um potencial de contemplação daquela região ali da entrada dos navios em Santos, que é pouco aproveitada, né? Nós tivemos há algum tempo atrás a instalação de dois restaurantes, restaurantes mesmo, ficavam ali naquela região da calçada, depois foram removidos porque não estavam respeitando totalmente a situação ambiental, inclusive. E o que acontece? Aquela região ela tem um grande potencial, uma grande necessidade de atualização mesmo do sistema viário, né? Há problemas que precisam ser corrigidos. Então, eu entendo que a Prefeitura de Santos agiu com uma grande ousadia mesmo em colocar em prática este projeto. Do ponto de vista de clareza e debates a respeito, eu participei de algumas audiências públicas, observei que foram colocados pontos de vista divergentes, inclusive, e tudo isso precisa ser avaliado, precisa ser Sim. internalizado e de alguma maneira discutido, para que pudesse ser levado até o projeto final. Do ponto de vista ambiental, nós conseguimos debater antecipadamente a questão de remanejamento de árvores, a questão de aproveitamento daquele espaço que tem ali nas calçadas, sem a invasão do mar, do que está já autorizado. Ou seja,
As alterações na ponta da praia, do ponto de vista ambiental, elas estão resolvidas, porque não há nenhum impacto suficiente e significativo, né? Relacionado a essa obra. A essa obra, né, no meio ambiente. Inicialmente, até havia um remanejamento de muito mais árvores do que necessário. Nós batemos muito nessa tecla, fomos ouvidos, e que o transplante de árvores começou a ser realizado. O transplante tira de um lugar, coloca no outro, sem eliminar aquele indivíduo arbóreo, né? Então, isso foi muito positivo. E que o projeto como um todo vai acabar tendo um acréscimo de 800 árvores na região da Ponta da Praia. O que isso traz? Isso traz uma melhoria não só paisagística, mas também de qualidade de vida. Melhorando o viário ali naquela região que já é complicada, a região da saída da fila da balsa. Realmente funciona como um gargalo ali. Então, eu entendo que é positivo, uma obra necessária, né? Aquelas etapas ali necessárias e que realmente precisam passar por todo esse processo de debate normal. A teoria de que o mar está avançando na ponta da praia, o senhor acha que procede isso? Nós temos estudos, né, e pesquisas que dizem que nos próximos 50 anos, a elevação de 18 centímetros do nível do mar. O que temos, de fato, é que nós temos um problema sério de drenagem já das cidades do litoral, não só de Santos, né? Então, nós temos uma elevação mais frequente do nível do mar, né? Todo o sistema de drenagem das cidades foi construído por gravidade, ou seja, ele acaba escoando para os canais e para o nível do mar. E quando você tem a elevação da maré, esse sistema ele acaba ficando desequilibrado, porque a água, mesmo sem chuva intensa, a água acaba ficando represada, né? Isso, em alguns locais que tem uma cota mais baixa. A gente observa. E quando há uma intensa chuva, num pouco período de tempo, a situação se agrava. Então, é preciso realmente que seja visitado essa questão de drenagem, não só na Ponta da Praia, quanto na Zona Noroeste e em algumas outras cidades do litoral. Agora, esse projeto novo da Ponta da Praia prevê isso? Prevê as ressacas já? Prevê tudo isso? O que foi instalado no ano passado, que foram os geobags, ele tem como objetivo diminuir a energia das ondas, né, que chega na calçada na Ponta da Praia. A gente já vinha observando uma erosão costeira naquela região da Ponta da Praia. Então, foi desenvolvido um projeto piloto para que provocasse o acúmulo de areia depois da instalação desses geobags, após a instalação na região logo posterior, para que esta areia eliminasse um pouco da energia das ondas que bate na calçada. Então, a ideia é justamente essa, né, que a gente possa prevenir uma erosão maior ali na Ponta da Praia. A correção e o alinhamento do viário ali, ele não interfere nesse aspecto, não interfere no aspecto da correção da energia das ondas. Falando ainda desse mesmo local ali, perto do canal portuário, muito se fala sobre a questão da dragagem, sobre os assoreamentos, os projetos. Quando se fala nesses assuntos que são importantes e necessários, também às vezes se deixa de lado a questão ambiental, se pensa nela só depois? A gente precisa ver, muito bem colocado, a gente precisa ver que quando há o aprofundamento da calha do canal do estuário, você muda a velocidade da água mesmo ali, a entrada e a saída das correntes. E com isso você muda também o depósito de sedimentos e o depósito da areia do fundo e a retirada também. Então, o que a gente observa? Quando você muda essa velocidade, você promove uma retirada maior também e um assoreamento em locais que antes não existiam. Então, nós temos assoreamento em locais, ou seja, a diminuição nas áreas de manguezal, áreas que você normalmente entrava, você acaba vendo alguns depósitos de areia, porque realmente tem essa movimentação, que é uma movimentação não natural, né? Então, precisa realmente se observar todos esses impactos, né? Precisa ser avaliado no limite mesmo da necessidade. Porque se, porventura, os navios passarem a ter um calado muito superior e uma necessidade maior de aprofundamento, precisa ser avaliado isso de uma forma equilibrada.
para que o meio ambiente seja respeitado também já no começo dessas análises. Só para a gente finalizar, secretário, esse posicionamento ali em relação à Ponta da Praia, a travessia seca é sempre um ponto muito tenso quando se fala e polêmico, né? Deixando de lado a questão da viabilidade econômica ou da execução, se isso algum dia vai acontecer na vida, a gente não sabe. Mas do ponto de vista ambiental, o que seria menos nocivo, o túnel ou a ponte? Olha, eu acredito que nesse aspecto a gente tem que usar algumas coisas que são utilizadas ao redor do mundo. A ponte, ela é largamente utilizada em vários locais, né? A ligação seca, ela é uma necessidade. Precisa acontecer, há esse débito, não só com a população, como toda a região, realmente de uma ligação seca, que seja Santos-Santos ou Santos-Guarujá, mas ela precisa acontecer. Eu acredito que a ponte, neste momento, seja o mais viável pelos aspectos que nós temos. Nós temos aí a Imigrantes, construída já há algumas décadas aí, que apresentou um projeto novo perto de outras vias, que são projetos que são ambientalmente menos impactantes. Então, há a necessidade de construção. Eu acredito que há uma solução de ponte que possa vir neste encontro. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o meio ambiente. Nós vamos para um rápido intervalo. Só um minutinho. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é meio ambiente, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu converso com Marcos Libório, secretário de Santos. Secretário, a gente falou sobre a cava subaquática de Cubatão, o projeto da Ponta da Praia. Eu gostaria de falar agora sobre educação ambiental, principalmente nas escolas. Tem alguma novidade agora, nessa Semana do Meio Ambiente? Sim, nós temos investido muito em educação ambiental. Nessa semana especificamente teremos oficinas de compostagem, né, que é a destinação correta de resíduos orgânicos, restos de alimentos, para que possa transformar num composto, num adubo, né, e fertilizante. Então, tanto no Jardim Botânico quanto no Orquidário serão realizadas oficinas de compostagem para que a gente possa orientar a população nesse sentido também. Além de alguns cursos de cuidadores de árvores. Cuidadores de árvores é uma nova figura que a gente busca esse apoio da população. Foi aprovada uma lei na Câmara Municipal que a gente busca agora envolver a população também neste cuidado com a arborização urbana. Então, essas pessoas cadastradas que realizarão o curso receberão um certificado para a Secretaria de Meio Ambiente e vão nos ajudar a fazer esta avaliação da situação das árvores na cidade. Quase então, o Adote uma Árvore. É quase uma Adote uma Árvore, mas assim, a gente já fez todo o bairro da Pompeia, né, o inventário arbóreo da Pompeia, e agora a gente está seguindo para os demais bairros. Então, com este curso e essa capacitação, que faz parte também de um processo de educação ambiental, a gente está ampliando a nossa força, o nosso recurso. Quando a gente fala de educação ambiental, de uma forma geral, e a gente leva isso para as escolas, a gente fala muito da questão da conscientização. O senhor acredita que essas crianças são as principais multiplicadoras da informação e da fiscalização também? Fundamental. Fundamental. As crianças têm um papel fundamental em todo esse processo de educação ambiental. Se nós realmente quisermos provocar uma mudança do ponto de vista de responsabilidade ambiental, nós temos que agir com as crianças, porque elas fazem esse papel de mudança de hábitos em casa, de separação daquilo que é reciclável com a destinação correta, daquilo que é rejeito com a destinação correta. A opção na compra, inclusive, também parte das crianças, por produtos que sejam sustentáveis. Então, a gente tem que envolver cada vez mais e fazer parte da grade curricular da educação, mesmo a educação ambiental. Então, Santos está em elaboração o Plano Municipal de Educação Ambiental. Falar sobre bicicletas, não tem como falar, a gente está numa cidade plana, né? Distâncias curtas, o trânsito carregado, bicicleta é sempre uma boa opção. É uma questão cultural aqui na cidade de Santos? E agora tem o patinete também, né? Tem até um pinga-fogo aí, né, de patinete e bicicleta. Mas, sim, Santos favorece o uso da bicicleta, eu acho que é fantástico, eu uso bicicleta, eu uso patinete também. Eu acho que esse convívio é necessário, quanto mais opções nós tivermos, melhor para o cidadão. O que a gente observa assim, é que ainda há uma necessidade e responsabilidade de todos. Novos empreendimentos já são obrigados, novos empreendimentos com grande concentração de população, já são obrigados a apresentar um local para bicicletas. Isso é fato. Algumas repartições públicas têm para funcionários, mas seria interessante que tivesse para todos, inclusive aqueles que vão usar o serviço,
né? Então, Santos tem mais de 1.500 pontos para ciclos para prender a bicicleta, para que possa estacionar a bicicleta com segurança, né? Mas a gente tem um grande potencial aí. Alguns acordos que são feitos com estas empresas, com novas empresas na cidade, novos empreendimentos, permitem ampliação. Então, a gente espera que esse número seja elevado mesmo, aumente mesmo. Quanto mais disponíveis espaços para que possa colocar a bicicleta, melhor estímulo mesmo, as pessoas se sentem seguras em utilizar o veículo. Lei dos canudinhos, funciona? A lei dos canudinhos, ela é uma necessidade realmente, é emblemático. Muita gente critica, o canudinho vai salvar o mundo. Não é questão disso, né? A questão é o plástico de uso único, né? O plástico, aquele plástico que você usa por alguns segundos, alguns minutos, e ele permanece na natureza por 400 anos, né? Então, o prefeito de Santos assina um decreto, a nosso pedido, né? O prefeito Paulo Alexandre concordou a assinar um decreto que ele veda a utilização de plásticos de uso único nas instituições municipais. Ou seja, as secretarias vão ter um prazo de adaptação, de colocação, mas que não vai mais poder utilizar plásticos de uso único, descartáveis, né, nas instalações municipais. Isso é muito bom. A secretaria... Isso só em estabelecimentos públicos, no comércio ainda não. Não, só em estabelecimentos públicos. Mas isso é muito educativo e muito emblemático, né? Porque a gente sabe que estes plásticos, eles têm essa utilização tão rápida e acabam sendo descartados aí na natureza, gerando resíduo e prejudicando tanto. E quando a prefeitura, quando o órgão público dá o exemplo, você acaba influenciando de forma positiva. Agora, secretário, só para a gente finalizar essa questão dos canudinhos, o senhor mencionou muito bem que o problema não é o canudo, mas é a questão do uso único, né? Uhum. E se a gente for, de repente, comparar o copo plástico, o copo descartável, que é dado no lugar do canudo, às vezes pode fazer muito pior ao meio ambiente do que um canudo. Existe alguma ideia de que esse copo plástico também seja suspenso no comércio? A ideia é justamente caminhar por aí, que a gente possa optar por materiais que sejam materiais reutilizáveis e não materiais descartáveis. Tá? Ok, então. Então a gente espera isso acontecer. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. Um feliz dia do meio ambiente para o senhor. Igualmente, agradeço, é sempre uma ótima oportunidade. Muito obrigada, UND. Fica por aqui, uma ótima noite para você. A gente se vê, até mais.